Bom, voltando aqui com o Drummond, para quem não acompanhou na semana passada, ele conta o início da história dele, né, como ele começa em Araxá, a lesão, depois como ele começa a trabalhar, muito novo ainda, né, a experiência de treinador, e aí para o Minas Tênis Clube, enfim, e aí finalmente ele acabou indo para Brasília, um convite. E aí você começa a trabalhar e trazendo, né, para dentro da quadra tudo que você viveu, tudo que você sofreu, principalmente dentro da quadra, você começa a criar uma linha e uma filosofia, uma maneira de trabalhar. Conta um pouquinho dessa maneira como você conseguiu carregar do que você viveu, experimentou, para poder passar isso para a molecada que você treina. Então, como eu fui sempre um jogador agressivo, sempre joguei muito para frente, eu acho que não era na nossa época, não era uma coisa normal, tinha um ou outro, mas a maioria era bem conservador, porque ali era Borg, Vilas, né? E eu fugi um pouco, era mais corners, mais flat, mais para frente. E ali, cara, eu sempre, como eu não tinha muito técnico, eu tinha uns professores, por mais que o Guidão tinha sido meu técnico, mas não era técnico. A gente não tinha treinador, Não, né? não tinha treinador, a gente tinha professor. Essa é a verdade. E eu não viajava, então assim, eu aprendia muito conversando. Eu não sei se o Larry vai lembrar, quando eu era jogador, eu era muito sparring da Niege, quando ele era técnico da Niege. E ali eu escutava as coisas e ia filtrando e tentando fazer comigo. Mas muitas vezes eu não conseguia, eu filtrava, aprendi, mas não sabia muitas vezes como executar, né? Porque eu não treinava da forma que era adequada. Então eu sempre fui muito assim. Quando logo eu comecei a ser técnico, eu fui pro COSAT. Primeiro ano eu já fui pro COSAT com os meninos. Segundo ano, segundo ano. Eu já fui pro COSAT, já fiquei ali. Aí eu com um moleque, viajando com Larry, que já era casca grossíssima, né? Carlinhos Alves e vários outros. E lá a gente, pô, vai aprendendo e vai filtrando, vai aprendendo. E isso aí que você está falando, cara, aconteceu comigo também, e é muito legal, né? Muito. Essa escola que a gente aprende aqui dentro. Sim, né? sim. Primeira ida minha para a Europa, Larry, Heracleto e Roberto Marques. Exatamente. Cara, 3 meses viajando Exatamente. na Europa, e os outros, né? E eu tinha um cara que me ajudou muito, sem ele saber, porque ele me ajudou muito, que é o Paulo Cletos, porque ele ajudou todo mundo, eu acho. Eu gosto muito dele, tem gente que... Mas eu acho, para mim, é um cara diferenciado. E sempre bati muito papo com ele. Ele é tão diferenciado que ele foi o único que teve 3 episódios aqui. Tá vendo? Não coube, não deu. Na verdade, daria mais. O cara teve o quê? Sei lá, entre os 20, 30 anos, ele teve os melhores jogadores do Brasil, meteu os caras em 30, 50. Então, assim, do mundo, sem estrutura, é muito legal. Esse cara é... E eu sempre conseguia, sempre quando ia jogar os Futures, alguma coisa, ele tava, na época era satélite. Eu ia lá, perguntava uma coisa sempre, e ele me falava, e eu sempre sempre perguntei demais, gosto de aprender. E também a gente teve na época, o que eu fui moldando? A gente teve um treino com o Percy Rosberg, que era um ex-técnico do Borg, que a Scandinavian Airlines veio, trouxe os melhores do Brasil para a gente treinar, né? E nisso foi acontecendo as coisas, aí veio o Carlos Goff com a Nike. Esse é um gênio também. Né? E aí eu fui moldando, falei, cara, é assim que eu gosto de ser, eu acho assim, eu fui misturando um pouco de cada coisa, de cada escola, de cada ideia, e fui moldando de uma maneira que eu achei que deveria ser. Até que um dia eu tenho um cara em Brasília que chamava Aristides Marques, ele era o presidente da federação, e ele me falou assim, o tênis é universal, o cara que não souber jogar em todas as partes da quadra vai ficar para trás. Isso 20 e tantos anos atrás. E eu falei, eu sei disso, eu concordo com a sua ideia. Né? E é o que acontece hoje, por mais que os caras joguem muito, entraram para dentro da quadra, sabem jogar lá dentro, sabem jogar aqui, sabem devolver, sabem sacar, virou uma coisa, né? E virou universal, o cara tem que saber fazer de tudo, senão ele... Então sempre foi essa a minha ideia. E a minha política na escola, eu falo para a maioria dos meninos, se ensina a ganhar? Sim, ganhar sempre, né? Competitivo, ao extremo. Porém, eu ensino a jogar um tênis que eu acho que é o tênis que se joga no meio profissional. Os tops utilizam, cada um na sua característica, mas tentando puxar ao máximo essa coisa que eu acho de ser mais agressivo, de ser mais para frente, igual eu acho que é o tênis atual. Eu lembro que uma vez o Larry Passos falou para...
O Ailton Borges falou uma coisa para mim, lá no Ed Hair, ele viu o Pedro, meu filho, jogando lá atrás, né? O que aconteceu com o Pedro, que ele foi lá para trás agora? Eu falei, não sei, não era eu que estava treinando ele. Ele falou, cara, o pessoal não está assistindo televisão no Brasil, não. Eu falei, não tem nada a ver, tal, pô, o tênis é aqui e tal. O Ailton está na Everett hoje, é um head coach lá, e é o que eu acho, sempre achei isso, né? Então, os jogadores meus, eu tento mostrar isso, tem que sacar bem, tem que devolver bem. Isso aí para mim e o físico, né? Hoje, mais ou menos isso aí que minha ideia de... E a gente acha que tem uma história que é muito legal, né? O Fino me falou uma coisa uma vez, que é, se você quer saber de um bom treinador, olha quem ele treinou. Mas não quem ele treinou na quadra, não o ranking, não o resultado. Mas olha as pessoas que esse treinador formou. Né? Pega a tua história e olha todo mundo que passou na sua mão. Não aonde chegou, não o torneio que ele ganhou, não o melhor ranking da vida dele. Mas quem essas pessoas se tornaram como adultos, família. Sim. E isso aí é uma coisa que eu me orgulho muito, eu acho que tenho certeza que você também. Porque é óbvio que a gente forma jogadores, a gente busca formar jogadores, a gente tem esse sonho. Mas não tem como você separar o jogador do indivíduo, o jogador da pessoa. Sexta-feira, pintou um cara na minha escola falando assim, quinta, ele falou para mim assim, eu sei que você forma jogadores e tal, o menino dele tem 9 para 10 anos, a gente pensa em mandar ele para os Estados Unidos para fazer universidade. Eu falei, vou dizer bem sincero para você, eu vou treinar teu filho, se você quiser que eu treine, que ele tiver condições, para ser o melhor jogador possível. Para onde ele vai dizer, não sou eu. Nos Estados Unidos, para mim, a etapa secundária. Primeiro eu treino ele para ser o melhor jogador, se ele quiser se tornar profissional. Eu penso dessa forma. Não que eu sou contra os Estados Unidos, nada a ver. Tanto é que hoje eu tenho 5 jogadores lá, já mandei mais de 40, não é isso. Que as pessoas não conseguem, chega uma hora, e o limite dele foi, igual foi do meu filho. Nós não tínhamos mais dinheiro, não tinha mais para onde ir, não tinha ninguém para bancar. O que ele falou? Pai, quero jogar tênis, quero ir para os Estados Unidos. Eu tenho que jogar tênis. Não falou nem Estados Unidos, eu quero jogar tênis, vamos tentar. Aí eu pensei, Europa, vamos fazendo. O melhor lugar naquele momento, naquela hora, era ir para os Estados Unidos. E não me arrependo em nada, eu acho que é isso. E você algumas vezes agora falou, acho que não tem como, eu te conheço, a gente se conhece, você falou do Pedro. Né? E aí o Pedro começa moleque. Né? Eu lembro ele ali na geração do Vitão, Vitor Galvão, PP, que treinava comigo, jogaram duas. Tem uma foto muito legal do PP com o Pedro jogando. E o Pedro vai jogando, ele vai jogando realmente muito bem. Eu lembro uma vez, sul-americano de 12 anos, que eu fui de coach com a Sabrina, e aí o Pedro me para e fala assim, você pode me dizer quem você vai convocar? Eu falei, pô Pedro, eu vou passar para a CBT. Eu não tô não, né? Eu nunca te contei isso. Eu não tô não, né? Não sei, Pedro. Não, porque eu acho que eu não tenho que ir. Porque eu acho que o Thiago Fernandes tem que ir, eu acho que o Pikachu tem que ir, e aí você escolhe mais um. Mas eu não estou pronto, não é a minha hora. Cara, isso foi uma coisa que até hoje, né, a gente fala, a gente não conversou sobre isso, mas eu achei muito legal o moleque, acho que ele era um ano mais novo, né? Era um ano mais novo. Ele era um ano mais novo, então ele tinha 11 e essa molecada tinha 12. E ele chegar para mim e falar, olha, eu sei que não está na minha hora. Tipo, ele me olhou como coach do time e ele me viu e falou assim, não me chama não, eu não ia chamar. Mas ele chegar para mim, a liberdade que ele sempre teve comigo, a amizade de falar, eu não tá na minha hora não, se você não me chamar eu não vou ficar triste. Cara, achei aquilo tão diferente, tão legal. Mas o Pedro, você falou, ele passa a trajetória dele, joga os juvenis e vai para o universitário. Como é que foi, né, acompanhar essa trajetória do Pedro dentro da quadra, jogando, evoluindo? Então, como pai, porque você é um super treinador, e aí como é que é um super pai ser um super treinador junto? Cara, foi no início... o Pedro, como eu estava viajando muito, quem acompanhou o Pedro no início da carreira foi o Wilton, meu sócio, que me ajudou demais. O pessoal da minha equipe, né? Eu tenho uma equipe muito boa. Sem essa equipe eu não chegaria onde a gente tem esse nome esse tanto de resultado que acho que a gente positivo nós tivemos. Aí o Pedro começou, eu sempre pensei grande, desde lá de trás que eu fui convocado a primeira vez para ser técnico sul-americano, ser técnico do COSAT para ir para a Europa, Mundial, tudo. Eu já pensava no meu filho, eu já estava pensando, né, no meu filho e nos meus atletas que eu tinha, né, sempre, lógico. Mas eu estava já pensando em aprender para poder ajudá-lo futuramente, ajudar meus atletas também, sempre. E, cara, então eu pensei sempre muito, muito longe, sempre o maior possível, sonho. E tanto é que em 12 para 13 anos nós fomos para a Europa para jogar já
torneios. Ele sempre foi muito completo. Obviamente, como ele era maior, ele tinha mais potência, perdia muitas vezes que as pessoas taticamente entendiam o jogo melhor que ele, que os caras tinham... E muito emotivo sempre, né? Muito emotivo, com muita raça, muito... Ele era muito intenso, né? Exatamente. Intenso demais. A palavra certa do meu filho era intenso demais. E aí foi indo, ele foi muito bem, 14 anos ele teve um super ano, né? E fez final do Ed Ré, final lá de Paris, que é um dos maiores torneios que tem aí no mundo. E sempre teve os melhores, horas de bola, jogou bem. E aí teve um convite para ir para a Argentina, para treinar lá com o Negro, que era o técnico do Del Potro. Como eu tinha um Raoni, a gente viajava sempre junto, eu era bem amigo, a gente tinha muito em Tandil. E ele foi. Eu acho que aí foi um divisor de águas, porque deu errado. Né? Todo mundo achava, vou sair do país, vai dar certo. Ele, o Pedro, falou, pai, eu quero ir porque a gente está muito brigando, a gente está assim, tenisticamente eu estou jogando grande tênis aqui com você, porém eu preciso, só que nós escolhemos, eu acho, não para ser Tandil as pessoas, mas a hora errada. Ele era muito novo, argentino pensa um pouco diferente do brasileiro, a gente tinha que amaciar um pouco mais, ele gostava muito do Negro, o Negro se dava muito bem com ele, porém não deu certo. E a partir dali ele deu uma caída vertiginosa, trouxemos ele de volta, tentamos de tudo, ele nunca voltou a ser o jogador de tênis que ele era, mas sempre foi guerreiro, teve bons resultados, chegou em 60 do mundo júnior, era para ele ter muito mais, é que ele parou muito cedo, se ele tivesse jogado o ano todo de júnior, ele se metia entre os 20, podia estar a 15, não sei, mas foi quando ele resolveu ele parar, e foi muito interessante que ele parou em março, resolveu para os Estados Unidos, né? Foi o último torneio, foi a antiga Copa Gerdau. Jogou, treinou, parou de treinar ali um tempo, estudou para passar no inglês, que ele não tinha estudado inglês, aprendeu na vida. Passou, aí nós treinamos para jogar, o Neco deu um convite para a gente jogar Caldas Novas, Rio Quente, nós fomos. E lá, ele no Challenger, ele ganhou a primeira rodada. Ganhou do Guilherme Duran, que hoje é duplista, e depois perdeu na segunda. E lá ele fez os primeiros pontos na ATP. Mas o tênis que ele jogou ali era totalmente do tênis que ele estava jogando juvenil. Ao ponto que o Larry viu, estava Larry e Thiago. Eu, caraca, como ele está jogando bem, diferente. O Duda, da Tênis Root hoje, que trabalhou comigo. E ele estava jogando um outro tipo de tênis, ele estava alegre, ele estava leve. Não era aquele peso que ele carregou. Então foi isso. Depois foi para os Estados Unidos. Formou, infelizmente a doença levou ele. Cara, você fica à vontade, Tomão. Cara, a gente conversou antes e, cara, foi, eu acho que uma porrada pro Brasil inteiro, né? A gente fala, mas assim, de vez em quando dá uma... Não, mas eu não... Sabe, muitas vezes as pessoas falam assim, eu imagino o que você está sentindo. Eu não imagino. É diferente. Não tem como imaginar. Se eu falar de tudo isso, aí eu venho. Se for para fazer uma simples conversa, aí não, a gente segura. Mas vai relembrando, né? Mas ele foi guerreiro, foi campeão americano lá. Ele não deu certo na faculdade, porque a faculdade era um lugar muito ruim, ele achava, né? A cidade. Aí, pai, quero mudar, tal. A gente mudou e ele foi para uma... Ele acabou achando o local dele, que foi na Flórida. E mesmo doente... E o tênis universitário tinha muito o perfil dele, né? Tinha. Do que ele vivia, da intensidade, né? Isso. Combinava, né? Encaixava. Mas você sabe que mesmo assim, ele falava, pai, eu não gosto de ficar... O coach fica falando para falar camã lá para outra quadra, para outra. Ele falou, não gosto disso. Eu gosto comigo ali na quadra e tal. Né? Mas foi muito legal, foi produtivo, formou. Voltou para o Brasil depois. E mesmo com ele em período de tratamento, ele voltou daqui, ele saiu daqui depois de 7 meses de tratamento, foi lá e foi campeão de dupla nos Estados Unidos, nacional, no Nationals. Então, assim, ele sempre foi muito guerreiro, sempre foi é um moleque que eu acho que serve de exemplo para um monte de gente. A imagem sempre que vem na minha cabeça são duas, né? Ele dentro da quadra, intenso, como você fala, com a mão fechada, buscando o objetivo dele, e fora da quadra um moleque divertido, amigo de todo mundo amigo dele. Ele é austral.
Pedro era querido, onde ele era querido. Ele sempre fez do bem, não era aquele cara de balada. Aquele moleque que chegava no restaurante, do refeitório do torneio, e todo mundo queria que ele sentasse na mesa, né? Tipo, tinha 6 mesas, aí 6 mesas falavam, senta aqui. E no início todo mundo reclamava que eu blindava ele, né? Porque eu não queria que ele ficasse no oba-oba. Só que ele era querido, tal. Aos poucos foi óbvio, né? Eu blindava de uma forma, mas, pô, como é que você vai deixar ele de menino de ter amigos, né? Por que eu blindava? Porque eu aprendi muito com Coria, na Albandian, eu levei eles para o COSAT, para a etapa para a Europa. E vi os caras completamente blindados, eles eram diferentes dos outros. Eles não ficavam na patotinha, eles estavam sempre lá no foco deles. E isso eu quis levar para todos os meus atletas, eu tento fazer isso aí. Bom, Dumont, não sei como é que a gente fecha, como é que a gente termina, mas, de novo, a admiração que eu tenho por você dentro da quadra, você já sabe dela, a admiração que eu tenho por você fora da quadra, por tudo que você passou, por tudo que você viveu, por tudo que você... Superar não supera, né? Mas a gente, não sei se acostuma, se a palavra é essa, ou se a gente entende, aceita, não sei. Enfim, não tem muita explicação. A gente vive. A gente vive, a gente aproveita. Aproveita porque você vê o que a carreira é curta, que a vida é curta. E agora tem ela, né? Está aqui atrás da gente, começando a história dela para escrever. E uma trajetória, um caminho gigante pela frente e que com toda certeza com você do lado vai ter sucesso para onde quer que ela queira ir. E eu acho que tipo, como eu falo sempre, cara, aqui é para contar a história de vocês, mas da minha parte é fazer uma homenagem. Fazer uma homenagem para pessoas que escreveram e escrevem a história do tênis brasileiro e merecem ser homenageadas, né? Vocês têm histórias para contar e eu estou tentando contar essas histórias para que outras pessoas saibam. A ideia é essa, o objetivo é esse, dá trabalho, cansativo, a gente está aqui desde cedo, mas, sabe, eu acho que tem que ser, não tem outra para fazer. Obrigado, cara, obrigado de verdade, você sabe a admiração, o carinho que eu tenho por você, obrigado por você ter vindo aqui. E agora aproveita, né? Você já sai daqui, agora vai para a quadra, porque ela estaria atrás treinando. Sim. E daqui você vai para Porto Alegre? Vamos para Porto Alegre, Brasil Junior Cup. Então, quer dizer, a história da gente é dentro da quadra. A gente tenta sair, mas não adianta, não consegue. Bom, só quero agradecer. Melhor local para fazer essa gravação, acho que foi na quadra. Mas o nome, onde eu amo estar. O nome é esse mesmo, é na quadra, né? Eu sou assim, escravo disso aqui, porque eu gosto de estar aqui hoje, com a minha idade, 53, tem dia que eu dou 12 horas de aula, não é porque eu quero, gosto. Cara, muito obrigado mesmo, do fundo do coração. Tô com a minha filhota agora, sem pressa, tá com 11 para 12 anos. O Pedro pediu para me cuidar dela, uma das coisas que antes dele falecer, ele me disse, pai, cuida da minha irmã, me ajuda ela igual você me ajudou. Eu tô fazendo, devagar, sempre ali, e é isso. Só agradecer a você, agradecer uma pessoa também Yacht Clube de Brasília, meu eterno parceiro, já tem 32 anos, cara. Isso aí para mim se eu não tivesse sendo acolhido ali, seria muito difícil trabalhar da forma que eu trabalho. Bom, eu só vou encerrar, porque senão não vou. Bom, obrigado, cara, valeu. Obrigado por tua história e obrigado pela amizade que a gente tem, que sempre que a gente se encontra parece que a gente se vê todo dia. Pessoal, valeu. Acho que a história emocionante que a gente está aqui tentando contar. Obrigado, valeu.